Shalom a todos aí que têm nos acompanhado nesses estudos aí das Parashot da Torá. Essa semana nós estaremos meditando na 17ª Parashá, Yitro, ou Jetro, que vai de Êxodo, capítulo 18, versículo 1, e estaremos meditando até Êxodo, capítulo 20, no versículo 23. E eu queria estar comentando um pouco, já para iniciar esse nosso estudo, o início desse capítulo 18. E o capítulo 18 ele inicia dizendo que Jetro, primeiro diz quem era Jetro e deixa claro aqui, sacerdote de Midian, sogro de Moshe, ouviu acerca de tudo que Deus tinha feito por Moshe e por Israel, seu povo, como Adonai trouxe Israel do Egito. E depois, em seguida, ele, por ouvir toda aquela notícia do que o Eterno havia feito na vida de Moshe e livrado aquele povo hebreu do Egito, ele então, depois que ele ouve, ele vai então até o encontro de Moshe, junto com a esposa de Moshe e os filhos de Moshe. A primeira coisa que, desde o início, assim, já chama a atenção, é que Jetro, ele era sacerdote em Midian. Ele não era um seguidor do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E acredita-se que ele era um idólatra, né? E uma coisa interessante é que aquele tempo que Moshe viveu lá na casa desse sacerdote em Midian, na casa de Jetro, com certeza Moshe deve ter tido muitas conversas profundas com Jetro a respeito do Deus dos hebreus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaque, do Deus de Jacó. Ele deve ter apresentado o Deus dos hebreus para Jetro. E Jetro deve ter ouvido as histórias de Moshe, mas fica claro nessa porção que Jetro não havia se convertido ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas é interessante que diz que a partir desse momento aqui, ele ouviu e ele veio. Ele ouviu e veio. Ele ouve agora, ele recebe todas aquelas notícias que chegam a ele a respeito do que o Deus de Moshe estava operando na vida de Moshe e daquele povo hebreu. E agora ele vai em direção ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É alguém que ouve e toma uma posição agora de mudança, uma posição de querer ter esclarecido e ver com seus próprios olhos e viver a grandeza daquele Deus que ele já havia escutado a respeito dele através de Moshe. E assim, Jetro agora decide ir em direção àquele Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Moshe. E quando chega no versículo 11 aqui do capítulo 18, é um momento maravilhoso a declaração que Jetro faz aqui agora. Porque ele diz no versículo 11, agora, e é importante a gente estar dando ênfase e tendo o entendimento desse agora. Agora eu sei que Adonai é maior que todos os outros deuses. Aqui há um reconhecimento de Jetro que não há Deus como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não há Deus como Deus de Israel. Não há ninguém comparável a ele. Então, ele se volta para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele se converte ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, abandonando agora toda a idolatria que ele conhecia, todos os deuses, porque não há mais porquê a sobrevivência e a existência desses deuses, uma vez que ele reconhece e está conhecendo agora que não há Deus como Deus dos hebreus, como Deus de Moshe. Ele agora vai de encontro. Ele não apenas ouve, mas ele ouve e vai de encontro com Deus de Abraão. Que na nossa vida também seja assim. Que você não fique apenas por ouvir as histórias, por ouvir
acerca desse Deus, mas que você vá em direção a esse Deus. E ir em direção é buscar uma intimidade mais profunda, é poder viver tudo aquilo que esse Deus pede, tudo aquilo que esse Deus traz, tudo aquilo que Ele traz como ação e revelação na nossa vida. Que nós não fiquemos no ouvir, mas que nós possamos dar início ao ir, ao caminhar em direção a esse Deus poderoso, porque assim nós viveremos grandes coisas na nossa vida, e no nosso dia a dia, e na nossa caminhada. Quando chega no versículo 17, o versículo 17 diz que o sogro de Moshe, ele para e começa a ver como é o dia a dia de Moshe, e ele vê que Moshe se assenta e uma grande fila é formada pelo povo ali para buscar o julgamento das suas causas ali a Moshe. Todos vão a Moshe. E Moshe fica ali um grande tempo do seu dia resolvendo conflitos de interesses, resolvendo questões de todas as áreas, todo tipo de problema que acontecia no meio do povo era trazido a Moshe somente para que ele deliberasse, para que ele resolvesse aquelas questões ali. E quando Jetro contempla, vê e analisa aquela situação, como Moshe estava lidando com aquela situação, ele chega a uma conclusão e ele faz uma crítica. E a crítica dele é: o que você está fazendo não é bom. Está lá no versículo 17. O sogro de Moshe lhe disse: o que você está fazendo não é bom. E algo interessante é que nós temos uma dificuldade, muitas vezes, de ouvir críticas. Mas nós temos e podemos ver pelo menos dois tipos de crítica. Tem aquela crítica que vem para destruir, para desvalorizar o que você está fazendo, para rebaixar a pessoa. São aquelas críticas que vêm vazia. Ela vem apenas para derrubar. Quando nós trazemos uma crítica, a crítica construtiva, ela vem como apoio, ela vem como auxílio, ela vem como ajuda. E a crítica construtiva, então, é aquela que traz, junto com ela, apoio e conselho. Crítica sem apoio e sem conselho não leva a lugar nenhum. Quando nós quisermos ir a alguém para trazer alguma crítica, antes de criticar, pense: o que você pode fazer para apoiar aquela pessoa no sentido dela conseguir alcançar a forma correta de agir? Quais são os conselhos? Quais são as resoluções que eu posso trazer? Não adianta trazer os problemas e não levar as possíveis resoluções para aqueles problemas ali. E aqui nós vemos que Jetro, ele não vem apenas trazer críticas, mas junto com a crítica e a demonstração de que a crítica dele era uma crítica construtiva, é que junto com a crítica ele trouxe conselho e ele trouxe assim apoio. A primeira coisa que ele traz como conselho para Moshe é que ele diz para Moshe aqui bem no início: com certeza você se desgastará. E não apenas você, mas também as pessoas que se encontram aqui com você. É muita coisa para você. Não é possível a você fazer isso sozinho. E aí ele diz aqui: por isso ouça agora o que eu tenho a dizer. Depois da crítica, então, ele vem o quê? Trazer um conselho. Ouça agora o que eu vou lhe dizer. Darei a você alguns conselhos, e Deus será com você. E aí ele começa, então, a trazer os conselhos. E o primeiro conselho é: você será o representante do povo diante de Deus, e deverá levar a Deus os casos do povo, os conflitos do povo. Mas será que Moshe, como é que Moshe estava agindo então? Que agora Jetro vem e diz: olha, você é representante de Deus. Como se ele estivesse dizendo: você não é Deus, você é representante de Deus. Eles precisam entender isso. Que você é representante e que o problema deles, os conflitos que eles possuem, você será aquele que será o mediador, que levará esses conflitos a Deus, e é Deus quem trará a solução. O que Jetro estava dizendo de forma clara, e eu percebo isso de forma clara aqui, é que Jetro conhecia muito bem como se iniciava uma idolatria.
E quando nós colocamos o foco em uma pessoa ou em uma coisa, como aquilo que pode trazer a solução aos nossos problemas, inicia ali um processo de idolatria. Então, o que Jetro está dizendo aqui para Moshe como conselho é: o foco não deve estar em você. Você não deve ser aquele que traz soluções. O foco deve estar no eterno, no Deus dos hebreus, no Deus de Abraão, Isaque, Jacó. E ele deixa claro: você é representante do povo. O povo precisa entender isso, que você é representante, para que você não se torne um ídolo e não conduza esse povo aqui a uma idolatria e assim a um pecado. Nós olhamos que nos dias de hoje muitas pessoas procuram posição de foco. E por procurarem essa posição, acabam sendo criadores de idólatras. E a própria pessoa que se coloca na posição, se coloca como um Deus que se coloca na posição e no lugar do eterno, lugar que não deve ninguém estar. Precisamos saber que o foco é o eterno. Ele é aquele que traz a provisão, ele é aquele que traz a resolução de todas as causas e de todos os problemas. E foi a essa posição que Jetro trouxe agora a Moshe. Fala: Moshe, você não é o centro é o eterno. Então que possamos também pegar esse conselho de Jetro e aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Precisamos aprender isso. Nós não somos o centro, nós não somos o foco. Importa que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. A segunda questão e o segundo conselho é que Jetro vem e fala: ensine-os as leis, mostre-os como viver e o que eles devem fazer. Sabe por quê? Para que Moshe não viesse a fazer tudo por eles. Ou melhor, ele está dizendo: você deve ensinar eles a caminhar, você deve ensinar eles a resolver os seus conflitos. Eles precisam aprender a se resolver, eles precisam aprender a conhecer o eterno e, com base no conhecimento pessoal que eles têm do eterno, conseguir caminhar com as suas próprias pernas. Você não pode se tornar muleta para esse povo. Enquanto você estiver se colocando nessa posição, enquanto você estiver fazendo tudo por eles, tudo que eles precisam eles mesmos fazer, então eles vão ficar aqui totalmente dependentes. Nós precisamos criar pessoas que saibam caminhar, que saibam andar. Precisamos fazer com que as pessoas tomem uma trilha de maturidade e não ficarem presos a uma dependência do outro. Essa dependência está sim naquele que se coloca em posição de idolatria e de foco central. Quando o foco é o eterno, nós precisamos fazer com que as pessoas se desprendam de nós, se foquem no eterno e caminhem segundo o eterno pede, segundo o eterno nos instrui. Então precisamos sair do foco, primeiro ponto. Entender que nós somos meros representantes do eterno. Toda honra, toda glória, toda solução, toda provisão vem dele e não de nós. Segundo, precisamos ensinar as pessoas a caminharem com as próprias pernas, conhecerem as leis, conhecer como viver, é o que diz aqui, e o que se deve fazer, e que elas tomem então as decisões e consigam se erguer, se levantar e caminhar com as suas próprias pernas. Aqui é o famoso: toma o teu leito e anda. Precisamos ensinar as pessoas a tomarem os seus leitos e andarem com as suas próprias pernas. Não apenas nós precisamos ensinar elas a fazer isso, a viver e a caminhar com as suas próprias pernas. E isso Jetro está ensinando para Moshe aqui agora. Ensina-os a resolverem os seus conflitos, ensine-os a caminhar com as suas próprias pernas. E o terceiro conselho que vem de Jetro até Moshe: descentralize, delegue funções aqui. E é interessante que quando ele faz essa delegação aqui de funções, ele delega alguns para estarem acima, sobre, dirigindo 1000. Ele escolhe outros para estarem dirigindo e sendo líderes de 100, outros para serem líderes de 50 e também para ser líder de 10. Porque
a cada um é dado uma medida. Cada um é dado uma medida na proporção que eles conseguem caminhar e exercer o que precisam exercer com excelência. Então, existem pessoas que conseguem exercer com excelência a sua função dirigindo e liderando 1000. Outros 100, outros 50 e outros 10. O fato de você estar liderando 10 não faz com que você seja menos do que aquele que está liderando 1000. Porque o importante é que você faça o que você deve fazer com excelência. Isso é plenitude. Isso é plenitude. É concluir tudo aquilo que o Eterno tem e pede de você. Se for 10, realize com excelência. Se for 1000, realize também com excelência. O importante é que você realize aquilo que o Eterno pede e Ele te capacita para você realizar essas coisas. Se você foi chamado para realizar com excelência a direção de 10, não queira tomar 1000 e realizar aquilo que não foi dado a você e não foi entregue a você. Porque aí você estará caminhando e buscando o foco para você. Isso provocará idolatria, isso é pecado. A segunda questão dentro dessa delegação é que ele diz que precisavam escolher pessoas competentes, tementes, honestas e incorruptíveis. Pessoas competentes não é aquele que tem grandes instruções, mas aquele que está pronto, está no tempo certo para exercer aquela determinada função. O importante aqui é o tempo, é sabermos conhecer os tempos e exercer aquela função no seu tempo correto, nem antes e nem depois do tempo, mas no tempo certo. Pessoas tementes, pessoas honestas, pessoas que têm um compromisso com a verdade, que estão cheias da verdade, apegadas à verdade e caminham nessa verdade. E o último tipo de pessoa que diz são pessoas que têm que ser incorruptíveis. Na verdade, você busca entender essa palavra incorruptível aqui, você vê que a pessoa que não é apegada ao dinheiro, uma pessoa que não é dada ao dinheiro, que não se vende, que não troca aquilo que deve ser por dinheiro, que não satisfaz o desejo do outro por causa de uma questão financeira. Então, que possamos tomar os conselhos de Jetro para a nossa vida e para a nossa caminhada. Jetro, ele não tinha medo de admitir que mesmo Moshe não tinha medo de admitir que mesmo ele, sabendo alguém que estava numa posição de liderança, um cara afamado, um líder, um mestre, um homem que fala com Deus face a face, ele não tinha ali orgulho a ponto de impedi-lo de ouvir um conselho de alguém que a princípio era alguém que era afastado de seu Deus e agora acabou de se converter ao Eterno. Ele na sua humildade, num gesto de completo despojamento de qualquer forma de egocentrismo, ele se abre para ouvir o conselho. Sempre há lugar para aprendermos com os outros. Sempre nós temos algo a aprender. E Moshe, ele se colocou nessa posição diante de Jetro. Ele se colocou numa posição de alguém que está sempre pronto para aprender. Ele se colocou numa situação de igualdade. Ele se colocou numa posição de igual aos demais. Não apenas aquele que ensina, que traz instrução. Bom, pessoal, vamos continuar então esse nosso estudo dessa porção agora no capítulo 19 de Êxodo. E eu queria ler a partir do versículo 5 e versículo 6, que diz assim: se vocês prestarem muita atenção ao que eu disser e guardarem minha aliança, serão o meu tesouro dentre todos os povos, pois toda a terra é minha, e vocês me serão um reino de Kohanim, uma nação separada. Essas são as palavras que você deve falar ao povo de Israel. Esse texto começa dizendo: vocês serão o meu tesouro. Se vocês guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro. Em outras versões diz: minha propriedade particular.
porque a palavra aqui, na verdade, em hebraico, segular, é possessão, é propriedade particular. Quando nós estamos vivendo essa aliança, quando nós caminhamos em direção à Torá, ao cumprimento das palavras, quando nós guardamos, não apenas ouvimos, mas guardamos essa aliança, essa palavra, nós passamos a ser, nos tornamos propriedade particular do Eterno. Essa é a primeira questão que nos chama. E depois continua dizendo que, além de sermos considerados um tesouro, uma propriedade particular, diz que nós seremos também reino de Kohanim, reino de sacerdote. A palavra aqui em hebraico é Mamlechet Kohanim, reino sacerdotal. Os sacerdotes, eles eram ministros, eram representantes do Eterno perante os homens. Então, quando nós guardamos, quando nós vivemos essa aliança com o Eterno, nós somos propriedade particular dele, logo guardado, protegido por ele. Também somos reino de Kohanim, reino sacerdotal. Somos representantes do Eterno perante os homens. E somos uma nação separada, é o que diz aqui. Goi Kadosh, povo separado para o Eterno. Interessante que essas palavras de Êxodo, capítulo 19, que nós lemos aqui, ela foi repetida lá em 1 Pedro. Se você for a 1 Pedro, no capítulo 2, eu vou abrir e vou ler esse texto para vocês, 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9 e 10 diz: vocês, porém, são o povo escolhido, os Kohanim do reino, os sacerdotes do reino, a nação santa, o povo pertencente a Deus. O mesmo termo, propriedade particular, possessão. Por quê? Por quê? Por que vocês são feitos tesouro, possessão? Por que vocês são feitos reino sacerdotal? Por que vocês são feitos nação santa? Para quê? E diz: para louvar aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim, o Eterno começa nos estabelecendo aqui. Quando nós estamos aqui diante do Monte Sinai, prontos a receber a sua Torá, ele já vem liberando a nossa vida exatamente isso. Se vocês ouvirem a minha Torá, a minha instrução, que será dada a vocês, guardarem a minha aliança, vocês serão segular, possessão, tesouro, propriedade particular. Vocês serão Mamlechet Kohanim, reino sacerdotal. Vocês serão uma nação santa, um povo separado para o Eterno. E é isso que as Escrituras estão estabelecendo aqui em Êxodo 19 sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você que é povo de Deus, você é um povo diferente nesse mundo, por isso separado, por isso estabelecido como propriedade particular nesse texto. E eu queria dar um salto agora e ir para o versículo 14. É um momento onde eles estão diante do monte para receber a Torá, para receber a instrução do Eterno. E aqui diz, a partir do versículo 14, no capítulo 19 ainda: Moshe desceu da montanha para estar com o povo e o separou para Deus. E eles lavaram suas roupas. Ele disse ao povo: preparem-se para o terceiro dia, não se aproximem de nenhuma mulher. Na manhã do terceiro dia houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre a montanha. Ouviu-se um som tão alto do toque do chofar que as pessoas que estavam no acampamento tremeram. Moshe levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus. As pessoas pararam perto da base da montanha. O monte Sinai foi envolto pela fumaça, pois Adonai desceu sobre ele com fogo. A fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. À medida que o som do chofar ficava mais alto, Moshe falava e Deus lhe respondia por uma voz. Aqui nós vemos um cenário chocante, um cenário que nos faz imaginar como foi tremendo aquele grande dia. Nós vemos trovões, relâmpagos, um grande e veemente som, fogo, fumaça espessa naquele monte, quando o Eterno estava trazendo a eles a Torá.
nesse tempo aqui de Sinai, que é estabelecido uma festa judaica, uma celebração conhecida como Shavuot, também conhecida como Pentecostes. E nessa festa, na verdade, o que ela celebra é exatamente isso: a entrega da Torá, a entrega da instrução do Eterno ao seu povo. Um momento onde o povo estava reunido, estava ali como uma unidade ali, Kahal, né, a reunião do povo aos pés do monte, e eles estavam ali para receber a instrução do Eterno. Isso aqui nós revivemos lá em Atos capítulo 2. Quando nós abrimos em Atos, no capítulo 2, nós temos que o Senhor fala para os seus discípulos ficarem em Jerusalém, até que chegue o dia da festa de Shavuot. E diz em Atos capítulo 2, chegou a festa de Shavuot, e os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. A palavra kahal, reunião, eles mais uma vez estão unidos, assim como eles estavam unidos lá, aos pés do monte Sião. E diz que repentinamente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. A seguir viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. As línguas foram vistas, e diz aqui a tradição judaica que era como se fossem labaredas de chama sobre eles ali. Então a cena que nós vemos, todos ficaram cheios do Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo, e começaram a falar línguas diferentes conforme o Espírito os capacitava a falar. Nós aqui revivemos aquela cena aos pés do monte Sião. Por que nós vemos isso? É interessante que muitos, que não conhecem, na verdade, essa tradição da celebração de Shavuot, pensam que, quando nós perguntamos o que é Pentecostes, pensam que Pentecostes é a descida do Espírito do Santo lá naquele tempo descrito em Atos 2. Na verdade, não. Na verdade, aquele acontecimento, a descida, o derramar do Espírito, enchendo aquelas vidas, foi no dia da celebração de Shavuot, que era uma celebração já vivida todos os anos pelo povo hebreu. Então, nesse tempo, eles reviveram aquilo que foi vivido lá no Monte Sinai, lá diante do momento em que o Eterno entregava a Torá. No dia que eles celebravam a entrega da Torá, da instrução, aquela aliança, eles reviveram aqui novamente isso. Sabe por quê? Porque essa é a descrição da nova aliança, o que nós conhecemos como nova aliança. Quando nós abrimos em Hebreus, no capítulo 8, Hebreus capítulo 8, no versículo 10, diz: essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Porei minha Torá na sua mente e a escreverei em seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O que é uma nova aliança? É uma nova lei? Não. É a instrução, é a Torá, aquela mesma lei, só que agora não em pedras, mas escrita na mente e no coração do homem. Essa Torá, aquela mesma Torá, entregue lá no Sinai, ela agora é trazida para a mente e para dentro, escrita dentro do coração do homem. E é isso que há de novo, é isso que a gente vê em Hebreus capítulo 8, e isso é repetido novamente em Hebreus capítulo 10, no versículo 16. Ele diz: isso é nova aliança. A Torá, aquela Torá que vocês conhecem, entregue lá no monte, agora inscrita na sua mente e no seu coração, e não mais em tábuas de pedra. Se você for a Jeremias, no capítulo 31, versículo 33, já dizia: pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz Adonai, porei minha Torá dentro deles e a escreverei em seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O que Paulo está tratando aqui em Hebreus nada mais é do que citando as profecias, o que foi dito pelo profeta Jeremias e o que também foi profetizado por Ezequiel. Porque em Ezequiel capítulo 36, no versículo 26 a 27 diz: darei a vocês um novo coração e porei um novo espírito dentro de vocês. Tirarei o coração de pedra da carne de vocês e darei a vocês um coração de carne. Porei meu espírito dentro de vocês e os farei viver por minhas leis.
respeitar meus regulamentos e obedecer-lhes. Isso é a nova aliança e não uma nova lei. Nova aliança é a mesma Torá, é a mesma instrução, porque ela é eterna, só que ela agora é escrita em meu coração. E essa escrita, essa introdução da Torá para dentro da minha mente e do meu coração se dá através do Ruach HaKodesh, se dá através do Espírito do Santo. Por isso o profeta Ezequiel diz: porei um novo espírito dentro de vocês. E ele diz: tirarei o coração de pedra. Aquelas leis escritas na pedra agora vão estar escritas no coração de carne. Porei meu espírito dentro de vocês. É o que diz Ezequiel. Isso é nova aliança. Esse é o verdadeiro entendimento puro e claro do que é a nova aliança e não o que é propagado por aí afora. E retornando à nossa porção no capítulo 19, eu queria que vocês ouvissem. Shalom, irmãos. Eu queria também compartilhar com vocês um pouco do que o Senhor tem falado no meu coração na paraxá dessa semana. Eu quase não apareço aqui, mas o Senhor sempre fala muito no meu coração e hoje eu tive coragem de compartilhar um pouquinho. Toda aquela palavra que o pastor falou a respeito de Jetro já foi maravilhosa demais, a respeito do reconhecimento dele de que agora ele sabia que Adonai era maior que todos os outros deuses. Houve um momento na vida de Jetro, e ele certamente já ouvia muitas coisas, muitas palavras de Moisés, como o pastor falou, de testemunho, porque ele já começa dizendo isso, que ele ouviu acerca de tudo que Deus tinha feito a Moshe, e com certeza ele deve ter se lembrado do que Moisés compartilhava com ele. E aí ele fala, mesmo ele tendo ouvido durante tanto tempo, aí ele diz que agora, ele sabia que Adonai era maior, porque ele viu. E o povo também viu. Lá no versículo 19, o Senhor diz assim, no versículo 3, no capítulo 19, versículo 3, diz que o Senhor chamou a Moisés, ele subiu até Deus e Moisés chamou da montanha e diz: eis o que você deve dizer à casa de Jacó e falará ao povo: vocês viram o que fiz aos egípcios e como os carreguei sobre asas de águia e os trouxe a mim. O Senhor falando como que ele arrebatou o povo da escravidão, do pecado e trouxe até ele. E a gente vê o Senhor fazendo isso até hoje, E o Senhor diz que com amor ele nos atrai. E isso é maravilhoso, porque ele nos arrebata, ele nos tira de uma vida de servidão ao pecado, nos faz estar acima de todas as circunstâncias adversas que possam aparecer em nossa vida. Mas ele diz assim uma coisa interessante ao povo. Ele fala: se vocês prestarem muita atenção no que eu disser e guardarem a minha aliança, serão o meu tesouro, serão minha propriedade exclusiva, O Senhor falando que basta apenas que a gente guarde a aliança com Ele e estejamos atentos a tudo que Ele disser, que nós seremos para Ele como um tesouro, nação separada, santa. E Ele tem um outro versículo aqui, desse mesmo capítulo 19, que completa isso, porque o Senhor nos chamou para sermos nação santa, e Ele diz que sem santidade ninguém verá Deus. E no versículo 21 diz assim: Adonai disse a Moshe: desça e advirta ao povo de não forçar o caminho ao encontro de Adonai para vê-lo. E aí eu fiquei pensando que muitas vezes, sem percebermos, forçamos o caminho. Quando queremos demonstrar uma coisa que não somos, quando não buscamos a santidade, mas queremos mostrar que somos santos sem sermos, forçando um caminho ao Senhor, querendo nos aproximar dEle, querendo adorá-lo, querendo chamar a presença do Senhor para nós, querendo que o Senhor esteja junto, mas Ele diz que
Sem santidade ninguém verá a Deus. E essa santidade que nos faz aproximar dele precisa ser manifesta em cada momento da nossa vida e deve começar principalmente dentro da nossa casa, com um carinho, com confiança, com amor, né, aos nossos filhos, aos nossos pais, demonstrado em atitude, sabe? Manifesto através dos frutos, que é através desses frutos que o Senhor diz que conhecerão aqueles que pertencem a Ele. E aí nós precisamos pensar, será que nós temos forçado um caminho até o Senhor? Ou esse caminho tem sido algo tão tranquilo que nós temos trilhado naturalmente, cada dia nos aproximando, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, até que todos possam ver Cristo em nós, a esperança da glória? Será que nós temos feito isso ou temos forçado um caminho até o Senhor? E o Senhor diz, não forcem, porque Ele pode se voltar contra nós quando queremos mostrar algo que não somos, né? Quando podemos achar que pela nossa facilidade no falar podemos convencer as pessoas daquilo que não somos. Mas o que somos, se somos fiéis, se somos obedientes, se somos submissos, se temos verdadeiramente os frutos do Espírito, isso é manifestado quando num momento adverso nós precisamos ter resistência, precisamos nos submeter, precisamos admitir erros, precisamos assumir nossas falhas, precisamos recomeçar, precisamos demonstrar amor. São nesses momentos é que nós começamos no mundo espiritual a trilhar e a caminhar, né, em direção ao eterno, em direção à santidade, em direção ao seu trono de glória, nos deixando transformar todos os dias. E aí Ele nos coloca sobre asas, nos faz subir alto como águia, como diz a palavra, os que esperam no Senhor, né, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. É isso que o Senhor quer. O Senhor não quer que seus servos vivam entristecidos, em depressão, né, enfermos, situações que às vezes acontecem porque tentamos forçar a ser uma coisa que não somos. Quando nós demonstramos o que somos verdadeiramente, aí há uma oportunidade de nos aproximarmos do Senhor. Eu acredito que naquele dia em que o povo de Deus estava ao pé do monte e ao toque daquele chofar no céu, o Senhor disse que falaria, e diz a palavra que a montanha tremia e o povo se atemorizou e preferiu que Moisés falasse com eles, mas não queriam ouvir a Deus porque temeram. Moisés tinha tanta intimidade com o Senhor, ele estava tão próximo do Senhor, que aquilo para ele era natural e não o espantava. Nós precisamos chegar a esse ponto, estarmos tão próximos do Senhor em santidade, obedecendo as suas leis, ouvindo a sua voz, a ponto dele fazer conosco o que ele fez com Moisés, de falar tão naturalmente com ele, que ver a glória já era uma coisa comum, né? A presença do Senhor já não o espantava mais, o fogo do Senhor já não o assustava mais, mas aquilo se tornou algo comum na vida de Moshe, porque ele buscou a santidade, ele não forçou o caminho que levou Moisés até Adonai foi um caminho tão natural, porque ele simplesmente escolheu obedecer, ouvir a voz do Senhor e executar exatamente o que ele dizia. Não
o que estava na sua vontade, porque pela vontade dele, ele não falaria, porque ele achava que ele tinha a língua pesada, ele não conseguiria, ele não chegaria lá, porque ele não estava preparado, porque não acreditariam nele. Ele tinha todos os motivos para não obedecer. Mas ele escolheu obedecer quando os sentimentos dele, quando o pensamento dele, quando o eu dele dizia para não fazer. E às vezes o Senhor quer que obedeçamos, que baixemos a nossa cabeça, que recuemos, que assumamos nossos erros. Aí é apenas o começo do trilhar, do andar no caminho que o Senhor estende para nós até o trono de glória dele. Mas não podemos forçar esse caminho, nos fazendo de algo que não somos na verdade, mas quando abrimos o nosso coração e falamos: vem, Senhor, e transforma, até que a tua luz possa ser refletida em nossos olhos e Cristo possa ser visto em nós, aí sim estaremos nos aproximando do Senhor de tal forma que seremos chamados povo de propriedade exclusiva do Senhor, um reino de sacerdotes fiéis e obedientes em todo o tempo à sua palavra. Essa palavra ficou no meu coração. Adonai disse a Moshe: desça e advirta ao povo de não forçar o caminho ao encontro de Adonai. Que assim seja conosco, que não demonstremos algo que não somos, que não queiramos forçar a ser alguma coisa que não somos, porque mais cedo ou mais tarde o Senhor traz à luz o que está oculto, mas que possamos nos quebrantar todos os dias diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero permanecer no caminho, eu não quero me forçar, eu não quero forçar a tua presença, porque não conseguiremos, porque somente com santidade poderemos ver ao Senhor. Que essa palavra que ficou no meu coração, que possa trazer algo para a sua vida também. Em nome de Yeshua. Amém. Bom, meus amigos, vamos então encerrar esse nosso estudo dessa porção, agora no capítulo 20, onde nós temos os 10, conhecido como os 10 mandamentos, que na verdade são as 10 palavras, né? Na verdade o termo correto é a Aseret HaDevarim, as 10 palavras, os 10 ditos. Só que antes de falar um pouco sobre os 10 ditos, sobre os mandamentos aqui estabelecidos nesse capítulo 20, eu queria estar trazendo primeiro o que diz no versículo 15, que leva a gente àquele momento. Nós precisamos retornar e visualizar aquele grande acontecimento que aquele povo hebreu estava vivendo ali naquele grande dia. Porque no versículo 15 do capítulo 20 diz que todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som do shofar, a montanha enfumaçada. Diz que o povo viu tudo isso. E a primeira coisa que me chama a atenção é essa declaração de que o povo viu. Porque como que eu vejo trovões, como eu vejo som? E existe uma explicação judaica muito interessante e que eu queria compartilhar com vocês aqui. E o que se diz aqui nesse entendimento de ver, né, como ver esses acontecimentos, é que dizem que o sentido exato da frase aqui é que o povo percebeu as vozes que acompanharam os trovões. E quando nós vamos pesquisar aqui no original, esse termo para ver se realmente são vozes que está escrito ali, no hebraico nós vemos exatamente isso. A palavra usada ali é kolot, né? E não kol, né? Kol é voz no singular, e a palavra aqui são vozes, né? É a palavra voz no plural. Então vozes estavam sendo ouvidas. E a primeira coisa que eu queria que você guardasse aí primeiro. E depois diz que primeiro fala que o Eterno falou com eles do monte, mas logo em seguida, nessa porção, diz que ele falou dos céus.
E agora nós vemos também uma outra palavra que não está no singular. A palavra céu aqui está no plural. Céus e não céu. Então nós temos as vozes e os céus. As duas palavras aqui no plural. O entendimento do judaico a respeito disso é que o Eterno teria, ele teria dobrado os céus superiores e os inferiores e tinha estendido ele na montanha como um lençol em uma cama. E aí a Shekhinah desceu sobre eles. E aí o entendimento de tudo isso, dessas vozes no plural e dos céus ali presentes, todo o céu ali presente naquele local específico e a palavra a Torá sendo derramada e chegando às vozes e aos céus, é que na verdade essas vozes, Kolot, na verdade eles acreditam que ali haviam 70 vozes, na verdade vozes que representavam todas as nações. Então todas as nações estariam representadas naquele momento, e os céus no plural também, porque o que estava sendo trazido, a Torá, a instrução, não era apenas para alcançar o povo hebreu e aquele povo que estava reunido ao pé do monte, mas as palavras, aquele acontecimento, era um acontecimento para todas as nações, para alcançar todas as nações. Uma palavra que não seria limitada no tempo e no espaço, mas que iriam alcançar todos os céus e todas as nações e todas as línguas. Então, a primeira questão que eu trago aqui para vocês e que eu vejo profundo, como um grande mistério aqui presente, é exatamente isso. A palavra, as vozes e os céus, representando todos os povos, todas as nações, sem limite de tempo, sem limite de espaço. Para todos foi entregue esses mandamentos, essa instrução do Eterno. Então a instrução que nós estaremos vendo aqui agora não é para um povo específico, são para todos nós, são para todas as nações, são para todos os povos, todas as línguas precisam ser alcançadas por essa instrução. E aí sim, no capítulo 20, no versículo 1, nós vemos então disse, Deus disse todas essas palavras. Aqui começa a ser trazida essa palavra, essa instrução ao povo. E o primeiro mandamento que nós vemos aqui, que muitos se enganam, na verdade o primeiro mandamento está no versículo 2, quando o Eterno diz: eu sou Adonai, seu Deus. Ele diz: eu sou Adonai, eu sou o Senhor, eu sou Yud Rei Vav Rei, o seu Deus, que te tirou da terra do Egito. O conhecimento de quem é o Eterno, de que Ele é o nosso Deus, e esse conhecimento sendo trazido através de uma experiência de vida, de uma experiência de relacionamento, aquele que tirou da terra do Egito. Nós conhecemos que Ele é Deus, que Ele é o Eterno, porque nós vimos, nós presenciamos os seus feitos e todas as suas ações. Então nós vemos aqui o primeiro mandamento, que na verdade é esse: eu sou Adonai, o seu Deus. Em seguida nós temos o segundo mandamento: não tenha outros deuses além de mim, não faça para você nenhuma imagem esculpida. Nós vemos aqui um foco na idolatria, na adoração, e o Senhor apontando para não adorar a outro Deus, porque Ele é o único Deus, Ele é Adonai Had, é o que diz aqui. E interessante que no versículo 6, ainda dentro desse segundo mandamento, diz que ele demonstra graça, até a 10ª geração de quem o ama e obedece os seus mandamentos, as suas mitzvot. Interessante que aqui nós vemos uma relação da palavra graça e lei. Diz que ele demonstra graça, ele revela a graça, ele derrama da graça, mas a quem ele concede a graça? Aquele que o ama e aquele que obedece os seus mandamentos. Interessante que muitas pessoas tentam desvincular a graça da lei. Inclusive, muitos tentam mudar essa tradução. A palavra aqui é a palavra hesed. Então, a palavra graça é que está aqui. E muitas vezes tentam traduzir essa palavra, hesed, tentam traduzir na primeira aliança, ou no Antigo Testamento, para você compreender melhor, tentam traduzir essa palavra hesed como misericórdia, e quando nós vemos a mesma palavra hesed no Novo Testamento,
ou na Brit Hadashah, se você preferir, nós vemos essa palavra sendo traduzida para graça, tentando demonstrar como se não houvesse graça no Antigo Testamento ou na Torá. Mas aqui está a palavra Hesed, na Torá, nos mandamentos, e dizendo que ele demonstra graça, ele demonstra Hesed a quem o ama e quem obedece os seus mandamentos. Há pouco tempo atrás eu vi um texto, né, na internet, onde uma pessoa conhecida na mídia, no meio cristão, essa pessoa dizia que é um grande perigo você unir graça e lei. Na verdade, essa pessoa está muito enganada, porque a própria Torá e o próprio mandamento, aqui no segundo mandamento, nós vemos que ele demonstra graça a quem o ama e obedece os seus mandamentos. Então, graça e lei, graça e mitzvot, né? Hesed e mitzvot estão juntos, caminhando juntos em revelação. É isso que nós vemos nas Escrituras. E o terceiro mandamento, então, né, está no versículo 7. Você não deve usar de forma leviana o nome de Adonai. Você não deve usar o nome de Adonai em vão. E em seguida, nós temos o quarto mandamento, que é o mandamento a respeito do Shabat, da guarda do Shabat. Ele diz, lembre-se do dia do Shabat. No final diz que esse dia é um dia abençoado e um dia separado para o Eterno. Gente, o Shabat foi estabelecido pelo Eterno para ser uma bênção para a minha vida, para a sua vida. Aqui diz que o Senhor tornou esse dia um dia abençoado. E diz mais, que ele fez desse dia um dia separado para si. Então, se o Senhor está tratando esse dia como um dia separado, um dia santo, então não trate, escute o que eu estou falando com vocês, não trate como comum o que o Eterno santificou, o que o Eterno separou. Aqui está sendo estabelecido pelo Eterno o Shabat, um dia para ser como bênção, um dia que é estabelecido como um sinal a toda a terra do povo dele. É um dia onde ele estabelece para que você reconheça, que haja um reconhecimento por parte nossa, de que dele vem toda a nossa provisão. É um dia que o Senhor estabeleceu para ser uma bênção na sua vida. Em segunda, depois do quinto mandamento, interessante ainda que o quinto mandamento fala, honre seu pai e sua mãe, para que viva muito na terra que Adonai, seu Deus, dá a você. E entenda aqui que honrar pai e mãe não é apenas através de palavras, né, que você honra uma pessoa. A palavra aqui é kaved, e kaved quer dizer sustento. Está falando de sustento mesmo, sustento material. Então o Senhor está falando que nós devemos, os filhos devem sustentar sim os seus filhos, e é isso que está estabelecido no mandamento, e não só sustentar materialmente, mas dar tudo aquilo que demonstra a honra do filho ao seu pai, como o cuidado dele por aí adiante. Em seguida nós temos o não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa de seu próximo, a mulher, né, os bens do seu próximo, o escravo. Não haja cobiça com aquilo que pertence ao seu próximo. E assim nós temos as 10 palavras, os 10 ditos, né, Aseret HaDevarim, e dentro desses mandamentos que são mandamentos chaves para toda a nossa caminhada, nós vemos claramente nesses mandamentos que nós temos inicialmente aqueles 4 primeiros que demonstram o nosso amor a Deus. Se você vê, todos os primeiros mandamentos estão relacionados ao nosso amor ao Eterno. E em seguida demonstra o nosso amor ao próximo. E aí nós entendemos que, e isso não era algo novo, já era algo conhecido pelos estudiosos, pelas escolas da época de Yeshua. Assim nós entendemos por que quando Yeshua ele foi arguído pelos fariseus, e isso está lá em Mateus no capítulo 22, Mateus capítulo 22, nós vemos a partir do versículo 37 que os fariseus foram até ele para argumentar sobre os mandamentos e perguntaram para ele, mestre, qual dos mandamentos da Torá é o mais importante?
queriam pegar Yeshua ali naquela pergunta, qual dos mandamentos é o mais importante? Yeshua vira e fala para ele, você deve amar Adonai, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e com toda a força. Esta é a maior mitzvah, o maior mandamento e a mais importante. A segunda é semelhante a ela. Você deve amar o próximo como a si mesmo. Toda a Torá e os profetas são dependentes destas duas mitzvot. E também há o dito que diz que se você cumprir esses dois mandamentos, você cumpre todos eles. Por quê? Porque Yeshua sabe que todos os mandamentos estão divididos no amor ao eterno e o amor ao próximo. Se eu amo ao eterno, logo eu vou guardar o Shabat. Se eu amo ao próximo, então eu não vou cobiçar as coisas do próximo. Qualquer mandamento que está estabelecido na palavra do Eterno, se você for olhar e meditar e buscar a essência do mandamento, você vai ver que esse mandamento ou está vinculado ao amor ao Eterno, ou ele está vinculado ao amor ao próximo. Qualquer deles. Se você for ver aqui, não tenha outros deuses, amor ao Eterno. Não furte, amor ao próximo. Então, se amarmos ao Eterno de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, e amarmos ao próximo, então nós cumpriremos todos os mandamentos. E o maior exemplo do cumprimento dos mandamentos nós vemos na própria vida e no dia a dia de Yeshua, o Mashiach. E ele falou e mostrou isso com a sua própria vida. Se vocês olharem para mim, vocês verão o que vocês precisam fazer. Eu sou testemunho do cumprimento da Torá. Eu não vim quebrar e não vim descumprir a Torá e as mitzvot. Eu vim para cumpri-las, para torná-las plenas, porque agora há uma diferença. E por que Yeshua falava de novo mandamento vos dou?